Você vê um desenho desse e fica assustado? Dá uma taquicardia? Dá uma tremedeira? Bom, hoje eu vou te ensinar a resolver isso de uma forma bem simples e bem descomplicada. Espera a vinhetinha aí e vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o plano inclinado. Bom, inclinado em relação a quê? Em relação ao plano horizontal que nós estamos acostumados. Quando eu inclino um plano, o plano inclinado é a primeira alavanca, né? Então, o que é uma alavanca? Uma alavanca é um facilitador de esforço mecânico. Então, por exemplo, se eu inclinar isso aqui, o bloco vai naturalmente cair. E vai cair com uma aceleração, às vezes, bem menor do que a da gravidade. O Galileu, para estudar o movimento, para estudar a gravidade, o movimento uniformemente variado, ele utilizou um plano inclinado, porque a aceleração era muito menor que a da gravidade e ele conseguia observar o movimento. Bom, mas aí aparece isso para você no vestibular. Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai desenhar as forças que você já conhece. Então, Virgílio, olha, eu conheço a força-peso. Legal. Você conhece a força-peso. Então, a força-peso, ela é vertical para baixo, tá certo? Ela é, na verdade, ela aponta, na verdade, para o centro da Terra, mas para a perspectiva dos nossos desenhos, vertical para baixo. Virgílio, tem a normal, né? Tem sim, tem a normal. Mas, Virgílio, essa normal, qual que é o tamanho dela? Boa pergunta. Então, nesse caso, é muito importante que você defina o eixo do movimento. Então, esse é um ponto importantíssimo nas questões de física, mas põe isso na sua cabeça, tá? Então, você vai definir o eixo do movimento, você vai definir o seu plano cartesiano, tá bom? E tudo você vai fazer a partir daquilo. Então, olha só, por exemplo, para onde esse bloco vai escorregar? Virgílio, vai escorregar para cá ou para cá. Não é? Você não vai enfiar o bloco aqui, ou você não quer saber se o bloco vai subir. Se subir, beleza, dá até para calcular, mas a gente está fazendo... Esse é o movimento. Bom, se esse é o movimento, você então vai direcionar isso. Então você direciona o movimento, ó. Então você coloca para o exercício, para o corretor, para você mesmo, um eixo tangente ao movimento, por aqui, tangente, ó, tangente ao movimento, na mesma direção do movimento, e você coloca aqui, formando 90 graus com essa direção tangente ao movimento, você coloca aqui a direção normal ao movimento. Normal, nós estamos careca de saber lá da ótica, hein? Normal é porque forma 90 graus. Então, uma direção tangente e uma direção normal. Quem é que não está obedecendo essas duas direções? O peso. Então, quando eu não tenho uma força obedecendo essas duas direções, eu tenho que decompor essa força. E aí o segredo dessa questão está aí, ó. Então, você vai decompor. Você vai decompor no eixo tangente, olha só, no eixo tangente ao movimento. Então você pode chamar isso aqui de PX ou de PT, tá? Peso tangente. E aqui a gente tem a componente do peso na direção normal ao movimento. Aí você pode chamar de PY ou pode chamar de PN, tá? Bom, então eu prefiro chamar de PN e esse cara aqui eu vou chamar de PT. Ou PY e PX. Outra parte importante, você definir onde está o θ. Cara, se você não é muito bom, se você não é muito boa em matemática, não fica se matando tentando achar os triângulos semelhantes e tal. Mesmo se o exercício te der uma figura que não dá para você perceber onde está o ângulo,
é só você desenhar outra figura. Tá? Desenha o seu plano inclinado sempre com um θ ou muito grande ou muito pequeno. Porque daí, a hora que você colocar aqui no desenho, ele vai aparecer, ó. Então, onde é que está o θ? O θ é pequeno, ele é menor que 45. Ah, ele está aqui. Ah, Virgílio, que interessante. É verdade. Então, esse PN é o P. Nós já estudamos isso. Esse PN é o P que está encostando no ângulo. Ó, é o P cosseno do ângulo. E o PT? O PT é o P sem o ângulo. Então, é o P seno do ângulo. Olha só. Fechou? Ô, senhor, por que você não pôs o tamanho da normal? Porque numa questão em que você tem que desenhar, essa normal ela precisa estar igualzinha ao PN. Igualzinha. Por quê? Porque ela é a reação da força que o bloco exerce no plano inclinado. E a força que o bloco exerce no plano inclinado é PN, é o P cosseno. Então você vai vir aqui e vai medir o tamanho, ó. Por exemplo, aqui no meu caso deu 21 centímetros. Então eu vou fazer 21 centímetros para cima, olha só, e deu aqui, ó. Ah, então esse cara é a normal. E a normal é igual ao PN. Virgílio, tem atrito? Cara, pode ter tensão para cá, pode ter um monte de coisa, pode ter atrito, tá? Se tiver atrito, então esse atrito vai ser, você não pode esquecer, o φ é o coeficiente vezes a normal. Se tiver parado, coeficiente estático. Se tiver em movimento, coeficiente dinâmico. Tá certo? Então, vamos lá? Primeira coisa, seleciona o eixo, tá bom? Então, indica o eixo. Segunda coisa, vê qual força não obedece. Traça as componentes dessa força nos eixos horizontal, no eixo tangente e no eixo normal. Tá bom? Desenha as forças e já era. É isso, esse é o segredo do plano inclinado, é você saber montar o diagrama de forças. Uma vez que você sabe isso, olha, eu vou te propor duas situações. Então imagina que o exercício queira saber qual a aceleração do corpo se não tiver atrito. Ah, senhor, então sem o atrito, ó, vamos tirar o atrito aqui. Se não tiver o atrito, eu espero que você entenda que a resultante é m vezes a. A única resultante, olha só, na direção tangente ao movimento, é P seno. Então, P seno, M vezes A. O P é MG. MG seno MA. Corta o M. Ah, Virgílio, olha que interessante. A aceleração é G seno. Tá vendo? Nem depende da massa. Nem depende da massa. Aceleração G seno. Isso já caiu em Olimpíada de Física. Isso já caiu em vestibular importante. Então, tá vendo? E é fácil? Não, não é fácil, não. Não é. Não mesmo, porque você tem que ter uma noção disso aqui. E se tiver atrito? Bom, se tiver atrito, então vamos pegar o eixo tangente, força resultante, olha só, M vezes A. Se tiver atrito, a força resultante é P seno menos o φ, que é igual a MA. P seno, MG seno. φ. φ é mi vezes a normal. E a normal, olha só, é P cosseno. MG cosseno. É igual a MA. Nossa, Virgílio. Nem é tão complicado se você perceber que também nessa situação a massa corta.
Ah, então a aceleração ficou G, ó, G seno menos μg cosseno. Isso. Ou a aceleração ficou G vezes seno de θ menos μ cosseno de θ. Vocês percebem como é interessante isso? Aqui a aceleração só vai depender da gravidade e do ângulo. Aqui a aceleração só vai depender da gravidade, do ângulo e do coeficiente. Nenhuma dessas situações vai depender da massa. Bom, vamos resolver o exercício para ver se ficou claro isso aí? Vem comigo, ó. O exercício vai aparecer para você aí e diz o seguinte: a superfície de contato do bloco A apresenta, com o plano inclinado, os coeficientes de atrito estático e cinético. Então ele dá o μ estático e o μ cinético, 0,705. A massa do bloco é 20 kg e a gravidade é 10. Legal. Ele dá o seno de 30 e o cosseno de 30. Vou colocar aqui embaixo, ó. Seno de 30 e cosseno de 30. Ele fala que seno de 30 é meio e que cosseno de 30 é 0,87. Determine a mínima força que se deve aplicar no bloco para que ele inicie o movimento. Ah, Virgílio, para que ele inicie o movimento. Isso, para que ele comece o movimento. Então vamos desenhar as forças aqui, ó. A gente tem o peso e pronto. Tá certo? E temos aqui o atrito. Ah, Virgílio, que interessante, ó. Temos o atrito aqui. Então temos o peso e o fat, tá? Vou fazer maiorzão aqui para ficar melhor de enxergar. Ó. Então o peso e o fat. O que a gente tem que fazer mesmo? Definir a direção, o eixo do movimento, não é? Então definimos o eixo do movimento aqui, ó. Ah, Soro, ó, tem o eixo tangente, eu já aprendi isso. Ó, eu já aprendi que tem o eixo tangente. Tá bom, então se você aprendeu, eu fico feliz. Ó. E tem o eixo normal ao movimento. Ah, Virgília, é aí que tá a força normal, né? É. Ó. E aqui o eixo normal. Tudo bem? Quem é que não está obedecendo o eixo? Ah, o peso. Então, o peso, ele não obedece. Se o peso não obedece, o que nós vamos fazer? Desenhar as componentes, ó. Então, uma das componentes é tangente ao movimento. Então, vamos chamar de PT, peso tangente, ou PX, você escolhe, tá? Não tem nenhum problema. E aqui, vamos achar o PN, que é a componente normal do peso. Essa componente normal é a que está ali com a força normal. Então aqui a gente tem PN, aqui PT e ali a força normal. Então agora eu consigo desenhar a força normal do tamanho correto, né? Bom, feito. E aqui é a força normal, ó. Beleza, o que nós vamos começar a encontrar? Onde está o ângulo? Ah, Virgílio, eu aprendi. É onde é pequeno. É porque esse aqui é pequeno. Ó. Então aqui está o ângulo, ó, 30 graus. Bom, para iniciar o movimento, para ir para iminência de movimento, então as forças para baixo têm que ser iguais às forças para cima. Então, olha, para iminência de movimento, que a gente viu lá na aula de atrito, na iminência
de movimento a gente tem que o PT mais uma força qualquer vai ser igual ao FAT. Então ele não vai se movimentar. Agora, que FAT? O FAT máximo. O FAT estático. Vamos lembrar que o FAT estático máximo. Virgílio, então, por que ele deu o Mi cinético? Para a gente se perder. Tá? Virgílio, se não precisar de força, vai dar zero ou vai dar negativa. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular. Peso tangente, P vezes seno de 30. Força, quero. FAT, Mi, vezes normal. E normal é quem? Ah, normal é P cosseno de 30. Tá bom? Então, vem, ó. Massa vezes gravidade. Bom, vamos colocar o peso aqui? Ah, Virgílio, o peso é fácil, é 200. Fechou. Então, olha, 200 vezes 0,5 mais F é igual a 0,7 vezes 200 vezes 0,87. Então, 100, olha só, mais F é igual a 0,7 vezes 200, 140 vezes 0,87. Então, 100 mais F é igual a 121,8. Faz essa conta aí, não tem problema. Então, F vai ser 121,8 menos 100. Ah, então existe um F, né, Virgílio? Existe. E esse F vale 21,8 newtons. Aí você pode falar assim, ah, Sor, nem é tão difícil. É sim, pior que é. É difícil sim. Por quê? Porque isso tudo aqui só sai depois que o desenho estiver pronto. Então, se eu fosse você, desenhava isso aqui mais umas 12 vezes, memorizava as equações de FAT, do peso normal, peso tangente e busque o maior número de exercícios de plano inclinado. Tá certo? Então, até uma próxima. Tchau, tchau.